A santa paz de Deus, no grato amor do Senhor a todos, com o ósculo santo da caridade. Queridos, eu gostaria, por meio deste vídeo, de contar um feito da parte de Deus na minha vida. Pretendo ser bem breve. Há uns anos atrás, eu e minha família passávamos por uma dificuldade financeira muito grande. E isso se arrastou por algum tempo. Na época eu tinha um pequeno comércio. É dali que provia todo o sustento da minha casa. Porém, foi chegando numa situação em que não havia mais saída e nós vivíamos bem apertados aqui, tentando de todo jeito se levantar, mas com muita dificuldade. Irmãos, tenho uns amigos em São Paulo e um determinado dia este amigo me chamou para nós fazermos uma visita na casa deles. E era um aniversário deste querido irmão. Irmão que Deus abençoou muito, tenho grande estima e me sinto muito honrado por fazer parte dos seus amigos. Irmãos, e neste dia ele me chamou, falou: Du, quero que você venha com a sua família, eu vou fazer uma festinha aqui em casa, tal, algo assim, comemorar a data. Eu gostaria que o irmão viesse, tal. Falei para ele, meu querido, eu não tenho como ir dessa vez, você me perdoa. E eu fui me esquivando, irmão, para evitar de falar para ele que eu não tinha condição financeira de ir. E eu tinha um carro na época, eu vou falar o nome do carro, eu gosto demais, carro antigo, mas eu gosto. Um Vectra, ano 97. Irmãos, e era um carro que eu gostava, mas estava muito judiadinho, coitado. E o carro também, com essas condições, eu não tinha coragem de pegar a pista com ele e tal, mas ele me constrangeu, ele falou assim, Du, o seguinte: se eu quisesse encher minha casa de gente que vem para me bajular pelo aquilo que eu tenho, eu faria, mas eu quero pessoas igual você que não vem na minha casa pelo que eu tenho, e sim pela amizade que temos. Então, quando eu fui te convidar, o Senhor falou no meu coração: ele não tem condição de vir. E eu sei que você não tem condição de vir, então o Senhor proveu a porção para você vir e eu vou transferir na tua conta. E não aceito não como resposta, eu quero muito que você esteja aqui com a tua família. Irmãos, e dificilmente um amigo faria isso, né? Um amigo de verdade. Então, eu me propus aí nessas condições, um pouco constrangido, mas fui. Irmãos, foi eu, minha esposa e mais um casal de irmãos daqui da minha cidade. Fomos para lá. Na ida, o carro, eu estava dirigindo, então senti que ele começou a dar umas falhadas, acendeu luz de injeção. E chegamos lá no condomínio ali em Alphaville, na portaria. Hoje eu brinco muito com isso. O porteiro, sem exagero nenhum, ele me chamou e falou: senhor, qual é o modelo do carro? Porque aquele carro, irmãos, eu gastava nele um rolo de durex por mês, daquela fita larga, para segurar parte do para-choque, para segurar parte do farol, para segurar alguns outros componentes. Eu sempre estava reforçando com durex ali. Infelizmente o carro estava bastante judiado. E devido a isso, quando eu cheguei lá, ele não viu que carro que era direito. Senhor, que carro é esse? Eu falei: é um Vectra. Ele falou: e qual é a cor do carro? Porque, irmãos, no documento estava preto, mas o carro de preto só tinha da porta para baixo, que o teto todo queimado, não tinha cor nenhuma mais. E eu falei: no documento é preto. Ele riu, marcou lá e eu entrei para dentro do condomínio com a minha família, na verdade com a minha esposa e filha e mais um casal. Irmãos, quando chegamos lá, os irmãos, para ter uma ideia, a casa é uma casa muito linda, chique mesmo. Os carros que estavam na garagem e os carros dos convidados também, a maior parte, não todos, né, mas alguns, irmãos, carros de milhares e milhares de reais. E eu encostei meu Vectrão lá, com o escapamento meio furado, aquele barulho bem gostoso, incomodando a vizinhança.
descemos e participamos daquela recepção, que foi muito calorosa. Irmãos, e ao término daquilo, o dono da casa, meu amigo, nosso irmão querido, falou: vamos orar a Deus. E entre nós estava um grande homem de Deus, que é homem de Deus, até hoje, grandíssimo homem de Deus. E fomos orar a Deus, irmãos. E nesta oração, tinha ali aproximadamente umas 25 pessoas. E nesta oração, Deus tomou este irmão, ele mesmo abriu. Irmãos, Deus abriu a revelação e a visão para este homem, foi a coisa mais linda. Entre nós havia um moço, irmãos, que sofria ataque epilético desde menino, desde os 6 anos de idade, mas este irmão não conhecia este menino. E Deus tomou este irmão, e pela boca dele o Senhor falava: olha, desde os 6 anos de idade você tem ataque epilético, mas aos 4 anos eu te selei com o dom de evidência de novas línguas, mas por causa desta enfermidade, fazem 28 anos que o dom de línguas está preso dentro de você, adormecido, mas como o que está na minha boca falando é o médico dos médicos e tem poder sobre todas as coisas, o Senhor vai desobstruir uma veia que impede de passar oxigenação por uma parte do teu cérebro. Nesta hora, Deus tomando ele, falou assim: para você ter certeza que é Deus quem me toma, o dom de línguas que está dormente em ti há mais de 28 anos, manifesta agora no nome do Senhor Jesus. E Deus tomou aquele moço e começou a falar em língua, e todos nós, irmãos, ficamos maravilhados. A comunhão era muito, muito gostosa, o poder de Deus, a presença de Deus, todos choravam, quem tinha dom de línguas falava. Irmãos, e Deus tomou este irmão e falou com todas as almas que ali estavam. E eu e a minha esposa aguardando, inclusive com o casal que veio junto conosco, Deus falou com eles também. E era nítido que era o Senhor, porque detalhes muito claros, e também houve cumprimento das coisas, e coisas que estavam concernentes só ao sentimento, coisa de alma entre a pessoa e Deus, também foi tratado naquela oração. E a presença de Deus era muito viva, irmãos. E chegando ao final, já vi que todos o Senhor tinha falado, eu e minha esposa ainda não, então eu e ela olhamos e na troca do olhar assim, se comunicamos para que clamasse a Deus, para que Deus falasse comigo e com ela também. Irmãos, e aquele irmão parou, abaixou a cabeça, olhou para mim, olhou para minha esposa e falou o seguinte: mediante a tudo isso que Deus tem feito nesta oração, ainda tem algum que pensa que é espírito de adivinho que está na minha boca. Irmãos, e quando ele falou isso, ele dirigiu isso para mim, para minha esposa, e proferiu mais algumas palavras que deixaram eu e ela muito, mas muito abatido mesmo. E eu fui tomado de ira, porque sou feito de carne, e a ira está escrito que habita no seio do tolo. E naquela hora, com muita tolice, eu fiquei ignorante, a ponto de quase falar, interferir e acabar com toda aquela festa, aquela alegria. Devido à minha aprovação, às minhas dificuldades, o meio com o qual eu cheguei ali, e por ser algo que eu não estava pensando de maneira alguma, eu clamava, na verdade, eu estava clamando, né? De maneira alguma eu pensei aquilo, eu estava na verdade clamando a Deus, para Deus tomar a boca dele e falar comigo e a esposa. E aquilo se inverteu daquela forma, e eu fiquei muito emotivo, negativamente falando, irmãos. E aquele irmão encerrou a oração, e eu, tomado de ira, eu senti algo diferente, que foi o abraço do Espírito de Deus em minha alma. E chacoalhou meu coração, e eu fiquei estagnado no canto, todo se saudava e eu parado. E o Senhor foi breve comigo e disse: meu servo, está vendo a distância, o espaço que você tem entre você e o meu filho? Eu falei: estou vendo, Senhor. É o espaço e o tempo que você tem para perdoar o meu filho, passar a amá-lo em Cristo, amá-lo como teu irmão, saudar com o ósculo santo da caridade e convidar ele para ir na tua casa, e diga para ele que é uma honra recebê-lo, porque ele é meu mensageiro, é o meu porta-voz nesta oração. Irmãos, eu naquela hora não tive condições, eu clamei a Deus, falei: Senhor, é impossível para mim
Mas se este é o teu requerimento, eis-me aqui. Se tu me vestir com esta força, farei segundo a tua vontade. E o Senhor me vestiu, irmãos, com esta força, com esta virtude. E todo o meu eu interior, o velho homem, foi sufocado. Pisei na garganta dele e fui até aquele irmão. E ele tomou um susto porque eu me dirigi direto a ele. E devido ao ocorrido da oração, ele achou que poderia eu estar indo tirar satisfações, mas muito pelo contrário. Paz Deus, meu irmão. Ele falou amém. Saudei ele com o ósculo santo, dei um baita beijo no rosto dele. E falei do fundo da minha alma, já com a voz embargada, com choro, porque a presença de Deus era forte. Falei, irmão fulano de tal, por favor, me dá a honra e o prazer de receber o irmão em casa. Será de grande satisfação, será um privilégio, se o irmão me der esta honra de me visitar. Se o irmão me permitir, eu vou anotar o contato do irmão e vou te chamar pelo telefone, WhatsApp aqui, irmão, por favor. Ele tomou um choque com aquilo, irmão, era muito estranho. E se eu também não tivesse tomado por Deus, para este sentimento estar em mim, totalmente estranho também, porque a natureza do homem, ela não consegue fazer descer a esta baixeza tão grande, né? Irmãos, e se saudamos e terminou ali. E devido a eu morar longe de São Paulo, uns 100 e poucos quilômetros, eu mencionei a todos saudações e ao dono da casa, meu querido irmão, falei, querido, eu estou indo embora, Deus abençoe, foi muito bom. Ele falou, vou te acompanhar até lá fora. Irmãos, e nós saímos para fora da casa dele, meu carro estacionado ali próximo. Ele olhou pro carro e falou para mim assim, Du, tem alguma coisa pessoal aí dentro do teu carro? Eu falei, pessoal tem. E ele falou assim, então tira, irmão. Eu falei, como assim tira? Ele falou, querido, quando você encostou o carro aqui, eu estava lá dentro. O senhor me visitou lá dentro e eu nem vi você encostar no carro. Quando eu fui te receber, você já estava na porta de casa. Mas quando você encostou o carro, o senhor falou no meu coração, o carro do meu servo deu problema na vinda e não aguenta voltar. Ele vai passar dificuldade com a família e com os irmãos na estrada. E ele dizia para mim, eu falei, mas o que é para mim fazer então, senhor? O senhor falou no meu coração, Du, você não tem garagem mais para pôr os teus carros, de tanto carro que eu te dei. Você gosta de carro, eu te dei carro. Mas tem um dos carros que eu te dei, que era o teu sonho quando você era jovem. Você via esse carro passar e desejava ter ele. E eu te dei, você desfrutou dele, usou ele bastante. Hoje ele está mais encostado, você nem usa ele quase. Ele falou, sim, senhor. Foi então, você não precisa mais dele, o meu servo precisa. Dá para ele. Ele me passou a chave, irmãos, e o Senhor me deu o carro. E eu vim embora, eu e minha esposa e aqueles irmãos junto comigo, numa alegria muito grande, e a obra foi ainda maior. Ele falou, deixa o Vectra aí, eu vou pedir para o meu mecânico dar uma geral nele, depois eu te entrego ele. Tudo funcionou. Eu falei, não, imagina. Ele falou, olha, não atravessa, não me atrapalha a servir a Deus. Não sou eu que sou bom, Edu, é Deus que é bom. E Ele que mandou fazer isso para você. Irmãos, eu vim embora numa alegria, os irmãos, imagina. Deixei um carro todo arrebentado e entrei dentro de uma nave automática, carro enorme, todo completo, cheio de mimos. E vim pela rodovia flutuando, irmão, com aquele carrão. E chegando em casa fui agradecer a Deus e mesmo assim tinha um ponto de interrogação. Por que é que aquele irmão pregou aquelas coisas para mim, sendo que não era a verdade, eu não pensava daquela forma, jamais pensei que era espírito de adivinho. E eu orando a Deus, falei, Senhor, me esclarece, que confusão é essa que está em minha mente? O Senhor, por muita misericórdia, me fez entender, e com voz mansa no meu coração dizia, meu servo, quando terminou aquilo que eu queria falar com os meus filhos, eu dei ordem a um espírito de mentira que tomasse a boca do meu servo e proferisse aquelas coisas para você. Ele estava me servindo, fazendo o que eu queria que ele fizesse. Porque aquele era o teu último teste antes de eu te tirar deste carro e te dar um novo. Se você não passasse no teste, deixasse a ira tomar o teu coração, não aceitasse a minha ordem e não obedecesse a minha vontade, você estaria na estrada parado agora com o teu carro quebrado e clamando por socorro. Mas como você me obedeceu, passou pelo teste,
eu te dei um carro novo, para o meu nome na tua boca ser glorificado. Irmãos, esta é uma obra que eu senti de contar para os irmãos. As coisas que Deus faz, elas não estão escritas, elas não podem ser entendidas antecipadamente, porque está escrito que Ele tudo discerne e por ninguém é discernido. Não havia meios de eu prever, tampouco de eu entender que Deus agiria daquela forma, porque o limite da sua vontade é Ele que estabelece, não eu. Então, e isto é uma passagem até bíblica, né? Naquela época dos profetas que mentiram para o rei. Todos profetizaram vitória, mas veio um dizendo que não. Irmãos, Acabe, né? Então, eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. O Senhor me deu este presente, mas me fez passar por um teste. Que todos nós estejamos atentos aos testes que o Senhor nos faz passar. Ele mesmo dará força para que você passe, desde que você decida a obedecê-lo e fazer a sua vontade. Santa paz de Deus a todos, no grato amor do Senhor.